comunidade das redes sociais. Mais uma vez, aqui para falar sobre o método Olavo de Carvalho. Como eu disse no vídeo passado, Olavo de Carvalho se utiliza excessivamente de categorias dedutivas para chegar às suas conclusões, ou seja, ele parte excessivamente de categorias gerais para particulares, em detrimento de alguns métodos da ciência moderna que se utiliza de categorias particulares para chegar a categorias gerais. Não podemos desconsiderar o método indutivo, apesar da ciência ser atravessada por muitos valores, a crença, a tradição, o paradigma. Enfim, a ciência não é isenta, a ciência não é aquilo que Bachelard entendia que deveria ser, uma ciência sem imaginação. A imaginação não deve fazer parte da ciência. Não é como Wittgenstein, que entendia que a ciência deveria expulsar todo o entulho metafísico. Muito pelo contrário, a ciência também é atravessada por valores morais, até pelo preconceito. A ciência não é isenta, a ciência é um fenômeno social. Agora, Olavo de Carvalho, ele abusa excessivamente do método dedutivo para chegar às suas conclusões. Ele parte de categorias gerais para particulares. Só que nós temos um problema, porque nós temos uma outra sociedade diferente das do passado. Por exemplo, as sociedades judaicas, semitas, eram extremamente fundamentalistas. Tinha-se a ideia de guerrear às vezes por questões religiosas. O meu Deus, o Deus da minha tribo, o Deus do meu povo, que dá as corretas orientações a respeito do mundo. O Deus dos outros não tem nada a ver. Então, essas categorias fundamentalistas baseavam também o mundo do passado. Mas, na modernidade, inclusive entre os gregos talvez não tão fundamentalistas, mas os gregos eram essencialistas, já a partir da sua língua, porque a língua grega tinha uma frase. Tiestin significava o que é isso ou isto em si mesmo. Os outros povos, ao perguntar pelas coisas, perguntavam à tradição, aos pais, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando se falava ou se pensava em Deus, se pensava em Deus a partir do que os pais disseram. Abraão, Isaque, Jacó, os profetas. Mas o tiestin da língua grega é o que é isso ou o que é isto em si mesmo. Ou seja, essa pergunta é uma pergunta pelo ser em si mesmo. Isso é uma revolução no pensamento que o grego traz para o mundo. Uma pergunta pelo ser em si mesmo. E isso traz a ideia de essência. O que é a coisa em si mesma? Isso é uma pergunta muito apropriada, feita à maneira grega. E esse essencialismo ele é levado para a filosofia. Parmênides e Heráclito levaram às últimas consequências as perguntas sobre o ser. Para Parmênides, o ser é imóvel, porque se muda, se ele se movimenta, ele já não é. Ele entendia também que o ser é imutável, se muda, não é. É um ser que vive limitado a si mesmo, eternamente limitado a si mesmo, porque fora do ser não há. Então, havia o conceito em Parmênides que o ser é e o não ser não é. Mas Heráclito dizia que o ser, e para Parmênides o ser pode ser conhecido porque ele é imutável, e por ser imutável
ele pode ser conhecido através do pensamento. Pode-se pensar no ser. Mas Heráclito entendia que o ser é mudança. E no ser como mudança, movimento, ele não pode ser conhecido. Mas pode-se falar do ser. E Heráclito também falou do conceito de logos. O que é o logos? É o elemento que faz com que nós possamos chegar ao ser. Ou seja, o logos seria a palavra apropriada de abordagem ao ser. E o grego, então, leva essa ideia de essência para a filosofia, e Aristóteles vai fundamentar como ninguém, ou procurar fundamentar como ninguém, o que é o ser. O ser, para Aristóteles, é substância, essência, acidente, matéria e forma, ato e potência, como eu já falei a respeito. E como chegar ao ser? Conhecendo as suas causas. E esse essencialismo grego, aristotélico, se ele for aplicado hoje, ele gera uma série de coisas. Eu acho que ele gera o preconceito, ele gera o estigma. Porque para os povos do passado, havia uma maneira de se pensar o mundo através do fundamentalismo, do essencialismo, né? Porque não existia o conceito de igualdade como há hoje. Então, entre os gregos, por exemplo, Aristóteles dizia: assim como a mente domina o corpo, o homem deve dominar a mulher, porque o homem é superior e a mulher é inferior. O homem livre, o filósofo, teria a capacidade de ter alma noética, ou seja, alma que pensa racionalmente, porém não o escravo, porém não as mulheres. Então o essencialismo grego dizia: A é A, B é B, né? Como dizia Aristóteles, né? No seu silogismo, A é A, se A é A é diferente de B, e a terceira possibilidade estaria desconsiderada, né? Então é o silogismo de Aristóteles. Mas como considerar, na atualidade, esse essencialismo? É impossível, porque o essencialismo hoje, ele se transforma em preconceito. Aí, mais do que isso, ele se transforma nesse preconceito, nesse essencialismo vulgar apresentado por Olavo de Carvalho, porque ele se mostra muito influenciado por Aristóteles e pelo seu essencialismo. Essencialismo aristotélico, essencialismo tomista, né? Então, esse essencialismo, ele não se aplica nos dias atuais, porque nós somos uma sociedade muito multicultural. Não que nós tenhamos que ser relativistas em tudo, mas nós somos uma sociedade multicultural, atravessada por valores de uma multicultura globalizada. E quando nós entramos pelo caminho essencialista do ser aristotélico ou tomista, à maneira Olavo de Carvalho, nós corremos um sério risco de sermos preconceituosos e de sermos pessoas estigmatizadoras. Como ele diz no seu livro, O Imbecil Coletivo, que o negro não tem importância nenhuma na sociedade brasileira. Ele minimiza a importância do negro na sociedade, na formação da nossa sociedade. Gente, nós que já passeamos um pouquinho pelo exterior, quando você fala para as pessoas: eu sou brasileiro, o que vem à cabeça das pessoas no exato momento? Samba, carnaval, capoeira. Ou seja, como minimizar a importância do negro na formação da sociedade brasileira? Olavo de Carvalho faz isso através do seu essencialismo
vulgar. Ao essencialismo culto, à maneira grega, construído num passado onde o essencialismo era aplicável, mas hoje o essencialismo não se aplica por sermos outra sociedade multicultural. Então, o método Olavo de Carvalho, na minha modestíssima forma de pensar, ele faz alusão, ele faz apologia a um tipo de essencialismo vulgar que não se aplica nos dias atuais. Ok, galera? Vocês são do coração.